E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, segunda aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a composição de ícones usando formas geométricas básicas. Vamos pegar aqui pelo menos boa parte deles e mostrar o procedimento de criação. Esse procedimento ele é essencial, tá? Porque vocês vão entender como a composição é feita e como formas mais complexas podem ser geradas pela composição que vocês vão ver aqui. Primeiro, por que trabalhar com ícones? Aqui eu não tenho cor, aqui eu não tenho um detalhamento muito grande, a preocupação são as formas geométricas. E eu vejo que esse é um ponto de partida legal para quem vai trabalhar com desenho para web. Então vamos lá, vamos pegar essas formas aqui e começar a desenhar. Um exercício que é importante que vocês façam é o seguinte: identificar quais formas geométricas compõem essas figuras. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu só tirar o preenchimento aqui, vou colocar uma corzinha vermelha, vou pegar uma ferramenta de pincel aqui, ó, só para eu pincelar e desenhar algumas coisas e mostrar para vocês algumas relações que são observadas aqui. Nesse desenho aqui, ó, eu tenho um retângulo, então desenhar ele é tranquilo. O que eu faço depois é arredondar um pouquinho esses retângulos para eu ter a forma real. Todas elas têm um pouquinho de arredondamento, tá? Isso é um requinte que a gente pode dar nessas formas. Então, identificar essa forma é muito simples, mas é o começo. Feito essa identificação, vocês vão começar a fazer um trabalho de observação para encontrar quais são as intersecções de formas necessárias para gerar novas formas. Aqui, ó, eu faço intersecções. Então, a junção desses dois retângulos me gera esse símbolo. Esse símbolo que está aqui é o mesmo símbolo que está aqui. A diferença é que, deixa eu só fazer uma cópia com o Alt, né? Esse outro é a rotação do que eu havia desenhado lá em cima. Então, eu fiz um, ganhei o outro. A estrela, vocês já viram, né? Eu tenho lá uma ferramenta que me gera essa forma. Tendo essa forma desenhada, eu modifico depois do jeito que eu preciso. Esse check mark tem a intersecção aqui, de alguma maneira, de dois retângulos. Tá? Então, esses dois retângulos formam o seu check mark. As demais formas vão aumentando a sua complexidade, tá? Mas não é nada de outro mundo. Ó. Aqui eu tenho o retângulo e eu tenho esse círculo, tá? Então, esse círculo aqui, ó, ele tem até uma espessura maior. As setas são a junção de triângulos e retângulos. As outras, ó, são só cópias rotacionadas. Você desenha um, ganha 4. Essa paginazinha, mesma coisa. Você tem aqui um retângulo, mais um retângulo aqui, um retângulo aqui e um triângulo aqui. Ela já está um pouco mais complexa, mas é um exercício que vocês têm que fazer. O calendário tem esse retângulo, um retângulo arredondado aqui, um retângulo arredondado aqui, um corte de um retângulo arredondado em cada um desses dois lados, um retângulo na parte inferior e um valor numérico no centro. Tá? Então tem como fazer texto no Illustrator? Tem a ferramenta T aqui que permite que você escreva texto. E tudo que é texto pode virar forma. Então quando eu quero recortar esse retângulo usando a forma do 13 e do 1, beleza, dá para fazer. Essa daqui, que é a cartinha, tem, né, aqui ó, triângulos, retângulos. Então isso tudo que está aqui, ó, esses recortes que são feitos, tem que ser observados por vocês. Isso vai indicar como essas formas podem ser feitas, tá? Então, aqui, ó, existe um círculo. Ele é invisível, mas tem um círculo aqui formando esses elementos. Eu estou desenhando com a caneta no mouse aqui, né? Mas depois a gente começar a desenhar com as formas geométricas, vocês vão ver que daí encaixa tudo muito certinho. E aqui é feito um recorte, tá? Então, esse exercício aqui, gente, é muito importante. É muito importante. Faça com as formas que são mais simples, vá indo para as mais complexas. O que é o mais complexo aqui? Esse globo, por exemplo.
Se eu for fazer, né, as forminhas geométricas aqui, para ter um retângulo aqui e ir juntando coisas, você vai demorar uma eternidade. Então, como é algo mais orgânico, aí entram outras ferramentas, como ferramenta de lápis, de pincel e de caneta, que depois eu vou mostrar para vocês, para que a gente consiga desenhar essas silhuetas aqui, ó, desenhando aqui com o mouse, né? Se fosse com uma outra ferramenta ficaria um pouco melhor, tá? Mas ó, essas silhuetas que estão aqui, vocês vão poder desenhar com outras ferramentas, tá? E é legal para praticar, tá bom? Então aqui não é um monte de forma geométrica que eu fui juntando, fazendo junção para chegar no resultado. É um trabalho orgânico. Quando é mais orgânico, não tem jeito, tá? As formas geométricas vão ajudar em partes. Esse daqui, por exemplo, não, tá rotacionado, mas eu tenho um círculo aqui, eu tenho, ó, um retângulo que pode ser arredondado depois aqui nessas pontas, mas eu tenho um retângulo. Nessa parte eu tenho um círculo, aqui eu posso ter um círculo ou um retângulo arredondado na parte superior que vai fazer esse recorte. Então, gente, esse exercício é o primeiro que vocês têm que fazer. Entender composição. Entender a composição, aí a ferramenta vai te ajudar a desenhar, tá? Coração, por exemplo. Gente, é tranquilo de desenhar um coração. Muita gente enxerga, né, com os dois círculos, esse arredondamento e esse arredondamento. Daqui a pouquinho eu vou fazer esse coração de duas formas que vai impressionar boa parte de vocês. Alguns já devem ter visto em algum lugar, mas vocês vão ver que é bem tranquilo de criar um coração. E a engrenagem, que tem o seguinte, tem esse retângulo aqui, que se repete de forma radial. Aqui a gente tem a simetria radial. Essa simetria radial é bem tranquila de se fazer também, ela é um pouquinho mais complexa do que os outros elementos, mas dá para fazer tranquilamente e também vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começando a fazer aqui na esquerda, né, com os mais simples. Então, criar um retângulo para fazer o menos, beleza, clique, arrasto, vai de olho, testem, né, a proporção de vocês, para que vocês consigam sempre não desenhar em cima. O legal é não desenhar em cima. Se precisar fazer, não tem problema, faça, mas o legal é fazer sem desenhar por cima, tá bom? Vocês podem ver também que eu alterei a cor de forma bem rápida aqui. Eu vou mostrar já um atalho que mais pra frente a gente vai usar bastante, que é o atalho I. Eu aperto o I com a forma selecionada e clico onde eu quero roubar uma cor. Tá? Tô falando roubar aqui no bom sentido, tô pegando aquela cor com conta-gotas. Então eu peguei o preto que tá ali e essa forma passa a ter aquele tamanho. Vou fazer o arredondamento de cantos, tá? Então, ó, seguro o A, que é a setinha aqui branquinha, seleciono essas arestas e faço o arredondamento. Vocês viram também que eu dei um zoom bem rápido aqui, né? O zoom com o teclado aí para vocês é Alt e a rolagem do mouse. Para mim aqui que estou no notebook, eu estou fazendo um movimento de pinça, né? Puxo, né? E se vocês também estiverem em notebook, então vocês vão fazer esse movimento de pinça aqui com o dedo, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, essa aproximação e eu vou fazer um arredondamento não muito forte, né? Ó, mais singelo. Se eu quero fazer o mais, o plus aqui, remove, então eu vou fazer uma cópia com o Alt, ó, segurei o Alt, arrastei e soltei. Agora eu soltei o Alt, soltei o Shift e vou fazer uma outra cópia desse retângulo aqui com Ctrl C e eu vou colar com o Ctrl F. Eu já dei o Ctrl F aqui, vocês não viram por quê? Ele cola por cima da forma. Ctrl F cola sempre em cima. Se você der Ctrl C e der Ctrl V, o Ctrl V vai sempre colar no centro da tua tela, no centro do teu Illustrator. É legal usar Ctrl V? Até é, mas geralmente eu preciso colar coisas uma sobre a outra, tá? Então eu vou dar a seleção, Ctrl C e o Ctrl F. Então colei por cima. Agora que eu colei por cima, ó, eu vou na beiradinha dessa forma que eu acabei de colar, seguro e arrasto com Shift selecionado. Porque ó, ele trava de 45 em 45. Então eu fiz aqui com 90 graus. Essa é uma forma. Só que eu ainda não juntei essas coisas para que elas se transformem em uma forma única. Vou apertar aqui, ó, no teclado Ctrl Y e vejam o resultado. Isso daqui é só a silhueta do desenho. Então vou apertar Ctrl Y de novo. Ó, então com o Ctrl Y pressionado eu vejo só a silhueta das formas, tá vendo?
E sem o Ctrl Y, eu vejo a forma desenhada com o preenchimento, nesse caso que tem preenchimento. Isso daqui, então, são dois retângulos que têm uma intersecção. Isso não é uma forma única. A forma única seria a seguinte. Eu ter aqui, ó, essa silhueta desenhada. Só ela, sem a parte central, tá? Então, para que isso aconteça, eu não vou agrupar elementos, eu não vou juntá-los em um grupo único que se movimenta em conjunto. Eu quero que isso seja um caminho único. Para isso, eu vou no menu Pathfinder. Se ele não aparece para vocês, vocês têm que ir lá em Janela, Pathfinder, porque nesse Pathfinder eu tenho algumas opções para junção de formas. Aqui, ó, essa primeira que eu vou usar é a de união. A união permite que eu una as formas que estão selecionadas. Então, se eu clico e faço a união, o resultado é esse, ó. Essa é a forma que eu gerei. Então, ó, sem a união, selecionei, fiz a união, esse é o resultado que eu tenho. É isso que você tem que fazer. É essa forma que eu recomendo que você trabalhe. É um caminho único, tá bom? Outra maneira de se fazer isso é a seguinte, usando o construtor de formas. Então, é a segunda forma que eu estou mostrando. Então, a ferramenta construtor de formas permite que você faça uma seleção e nessa seleção, ó, você tem essas achuras aqui, né, que mostram possibilidades de criação de formas. Então, eu posso criar só essa forma, eu posso criar essas duas em conjunto, eu posso criar todas essas em conjunto. Para fazer esse conjunto que eu fiz aqui, ó, todas achuradas, o que eu fiz? Setinha preta, selecionei a forma, eu vou no construtor e com o construtor, ó, eu clico em uma forma, arrasto, ó, e passo pelas demais. Passando pelas demais, eu juntei todas essas formas, tá bom? Então, eu não segurei nenhum atalho, eu só cliquei, segurei e arrastei. Se eu faço isso com o Alt pressionado, ó, eu corto pedaços. Então eu vim com o Alt e a seleção feita e cliquei, ó, eu quero arrancar isso aqui, ó. Eu cliquei com o Alt, segurei e arrastei. Olha a forma que eu tenho. É essa daqui, tá? Então eu tenho essas três formas criadas. Então o que eu recomendo? Que vocês também pratiquem o uso dessa ferramenta de construção de formas, porque ela vai ser muito importante daqui para frente, tá? Então, ó, estou usando ele aqui, né, o construtor de formas agora, para criar o mais. Depois a gente usa em outros exemplos, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, eu tenho o mais aqui. Tendo o mais criado, com o Alt eu vou fazer uma cópia aqui para o lado e, ó, vou aqui no cantinho com o Shift segurado e faço a rotação. Feita a rotação, agora eu tenho X. Então, com um retângulo, eu fiz essas formas, ó. Então, aqui estão as formas que foram geradas. Então, Ctrl Y de novo. Usem bastante o Ctrl Y para vocês verem o que vocês estão desenhando, tá? É bem legal fazer isso daí, vocês vão ter muito mais acurácia no desenho que vocês estão fazendo. Então, ó, 3 ícones já resolvidos de forma bem fácil e bem rápida. Vamos para a setinha, né? Ó, um próximo passo aqui, então, é fazer aquela setinha. A setinha é um retângulo em conjunto com um triângulo. Então, para fazer o triângulo, eu vou pegar a ferramenta polígono. A de vocês, né, caso vocês não tenham alterado, vai começar assim, provavelmente, com 6 lados. Setinha para baixo, ó, Shift selecionado também, tá? Se você não segurar o Shift, ó, você perde aquele travamento e você vai desenhar um triângulo torto. Então, segura o Shift, clique e arrasta, setinha para baixo até virar um triângulo. Então, ó, soltei, mais ou menos desse tamanho aqui, não precisa ser exato, igual tá lá no outro, do lado, tá? Soltei o mouse e depois soltei o Shift, tá bom? Para você manter esse travamento. Vem aqui, ó, rotaciono com o Shift segurado, ó, 270 graus. Posiciono a setinha aqui, ó, e ficou inclusive com a intersecção marcada pelas guias inteligentes. Tá roxinho ali, quer dizer que tá junto. Fiz isso, ó. Seleciono as duas formas, vou lá no Pathfinder e coloco unir a forma ou uso o construtor de forma. Vamos fazer com o Pathfinder agora. Juntei. Tenho aqui a minha setinha. Vou fazer um arredondamento aqui, né, ó, nessas daqui.
Para selecionar dessa forma que eu fiz, tem que segurar o Shift do teclado, tá? Então, ó, segurei o Shift e arrastei. Não soltei o Shift pressionado, eu vou fazendo a seleção das outras arestas. E aí sim, eu aproximo, né? E vou fazer aqui um arredondamento de canto. Bem simplesinho também. Fiz uma seta. As outras setas, ó, são as cópias com as rotações. Fiz bem rápido, que vocês, nesse ponto, já devem saber rotacionar, tá? Então eu tenho aqui todas as setinhas. Se não ficou legal o tamanho, ó, posso fazer o seguinte. Eu achei que a bundinha dela aqui ficou muito comprida, né? Então seguro o mouse branco, lá, ó, setinha branca, arrasto, pego só a parte final e com a seta do teclado, ó, eu empurro um pouquinho para cá. Você pode fazer o mesmo com a ponta, tá? Ficou muito pontudo. Então seleciona, setinha branca, só aquela partezinha de cima, ó, clicou, arrastou, soltou, só a partezinha de cima e posiciona. Então aqui agora, ó, com o outro formato, mesma coisa. Deixa eu fazer uma cópia aqui para baixo, né, ó. Rotaciona para cá e rotaciona, opa, para cá. Então, estão ali os 4 ícones. Os 4 ícones, tá bom? Beleza, então essa etapa aqui, tranquilo, junção desses elementos, né? Ou Pathfinder, no caso aqui com a união, ou com a ferramenta de formas, ali, construtor de formas, e cheguei nesses formatos aqui. Aí vem os mais complexos, né? A gente vai indo para os mais complexos. Deixa eu tirar isso aqui, vamos marcando o que já foi feito, né? Então foi feito isso aqui. Foram feitos esses outros. Depois eu mostro como eu faço essas repetições de formas para vocês, tá? Eu fiz também o menos. Fiz aqui o mais. E o X. Não precisa a gente fazer todas também, né? Mas vamos mostrar as formas para que vocês trabalhem. Beleza. Tranquilo, fácil de fazer. Esse daqui que é o de erro, já vou marcar ele para a gente fazer. É tranquilo de fazer também. O menos você já tem, tá? E eu só vou fazer a diminuição dele aqui, deixar, sei lá, ali, mais ou menos nesse tamanho, porque ao redor dele vem um círculo, né? Então não vou usar o menos com tamanho completo. E vou desenhar uma elipse aqui. Qual que é o problema? Ó? Ela está com preenchimento, né? Como ela está com preenchimento, vai ser difícil de você enxergar o que está sendo desenhado. Então eu vou mostrar alguns passos que são essenciais, já com alguns atalhos que vão ser importantes. Inclusive que não tem nada a ver com a criação da forma, e sim com o posicionamento de elementos. Então vamos lá. Eu vou inverter aqui, ó, para que a gente tenha um traçado, e aí sim eu vou desenhar. E na hora de desenhar, eu vou aproximar bem, vou no centro desse tracinho, desse retângulo, seguro o Alt, clico e arrasto. Agora, para travar e fazer um círculo, seguro o Shift também. Segurei o Shift, soltei. Eu tenho esse círculo que está bem no centro. Eu já criei usando o centro como base. E aí sim eu aumento o traçado. Então, ó, esse círculo ele não tem preenchimento, ele tem traçado. E eu aumentei esse traçado para 6 milímetros. E eu tenho esse resultado aqui. Com esse resultado, o que nós temos, na verdade, ó, é esse desenho. E não é esse desenho que eu quero. O desenho que eu quero tem que ter um extra ainda, né? Tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter um desenho a mais. Para que isso aconteça, vem um atalho. E o atalho é o seguinte. Com essa forma selecionada, sabendo que ela é, na verdade, um risco, um traçado, vocês vão em Objeto, Caminho, Contornar Traçado. Olha o que contornar traçado faz. Ele pega aquele traçado com a espessura que você deu e contorna. Como o mesmo nome já diz, né? Contornou o seu traçado. Ó, e eu tenho esse resultado. Então, essa forma não é mais aquele traço que você foi engrossando ou reduzindo, tá bom? E aqui eu tenho esse desenho. Só que, ó, é um desenho separado. Você não tem elos de ligação entre eles. Para que eles se tornem uma coisa só, o que eu recomendo nesse caso é um agrupamento. Ctrl G no teclado de vocês. Com o agrupamento, ó, eu tenho essa forma desenhada. É uma forma única? Não. Mas você tem elementos que
que se transformaram em um único grupo. E dentro desse grupo você pode criar suas edições. Para adentrar-se, né, a esse grupo e editar internamente essa composição, eu faço o seguinte, eu dou 2 cliques no grupo. Então venho com o mouse, 2 cliques, vejam essa barrinha aqui em cima, né, ó. Essa barrinha cinza indica que eu estou na camada 1, num grupo isolado, que é esse aqui, ó. O grupo que tem esses 2 elementos, tá bom? Então com isso, ó, esse é o nosso grupo. Notem que eu não fiz união nem nada disso, aqui é um grupo, tá? Para esse caso aqui, funciona bem. Então já temos aqui o símbolo, o ícone de erro. Eu vou fazer mais um aqui para a gente poder fechar essa aula e para a próxima a gente ir para os conceitos que são um pouco mais complexos de composição. Eu vou fazer essa nuvenzinha aqui para vocês, tá? Então a nuvem é a composição desses círculos e um recorte na parte inferior. Então eu vou fazer ela aqui, ó. Não precisa ser igual, né, gente? Então, ó, vou fazer um círculo. Ele tá aqui com o vermelhinho, né? Ó, vou apertar o atalho I do teclado. Vou clicar aqui, ó, porque ele pega aquele preenchimento. Eu vou fazer uma cópia com o Alt desse círculo aqui para cima. Então o que eu fiz, ó, repetindo, né, ó, segurei a forma, segurei o Alt e puxei. Vou aumentar um pouquinho a proporção, lembrem sempre de usar o Shift, tá? Então, ó, ficou mais ou menos aqui. E vou fazer uma cópia com o Shift também e Alt selecionado para ter esse pedacinho menor aqui. Esse aqui tem que ficar um pouquinho maior, eu acho, né? Esse aqui um pouquinho menor. Beleza. Agora eu tenho que cortar essas formas, tá? Antes de cortar, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar isso tudo. Então eu faço a união com o Pathfinder ou com o construtor de formas. Com o construtor, ó, cliquei e arrastei sobre eles. Para o construtor funcionar, ele só vai funcionar se você tiver as formas selecionadas. Se eu vier com o construtor, ó, tentar passar aqui, tá vendo que o ícone ficou marcado ali como proibido? É porque você não consegue fazer. Então seleciono as formas e aí sim eu uso o construtor. Arrastei, tá pronto. Agora, na parte inferior eu tenho que fazer um corte. Aí existem várias formas. Vou mostrar uma com o construtor de formas. Vou deixar uma bordinha aqui, ó, de qualquer cor. Eu vou tirar o preenchimento e eu vou desenhar um retângulo. Vocês já devem ter visto onde eu recorte, né? Feito esse retângulo, ó, seleciono todo mundo. Vou com o seletor aqui de formas e eu posso, com o Alt, clicar e arrastá-la nessa área, porque ele corta essa área. Ou eu vou aqui no Pathfinder, seleciono os dois e faço o menos frente. O que é o menos frente? Ele vai arrancar a forma que está na frente. Ó. A forma que está na frente é essa. Então, é uma subtração de formas. Eu tiro a da frente, da de trás. Então, menos frente. Esse é o resultado. São 2 formas de se fazer, beleza? E aí sim, ó, só seleciono essa partezinha de baixo, um leve arredondamento. Eu posso fazer o mesmo aqui, né, ó. Então seguro, setinha branca, Shift. Posso arredondar só um pouquinho essas formas, tá? Naquela ali nem tem o arredondamento em cima, deixa eu tirar então. Então essa é a forma das nuvenzinhas. Não precisa ficar igualzinho, né, ó. Aqui o tamanho, a proporção tá um pouquinho diferente, tá? Então não criem essa ilusão de que tem que fazer igual. Vocês têm que entender procedimentos. Aqui o que eu mostrei são procedimentos e eles são muito importantes, porque é assim que vocês vão conseguir compor formas mais complexas. Então, analisando os outros elementos que tem aqui, a estrela, por exemplo, é só pegar a estrela lá e fazer. Agora os outros vão ter uma composição um pouco mais complexa e eu vou mostrar na nossa próxima aula, tá bom? Peguem esses ícones, façam como exercício para que vocês consigam entender esse fluxo de trabalho. Formas geométricas simples que foram sendo unidas ou agrupadas para gerar isso daqui, esse resultado, tá bom? Aqui eu não me preocupei em fazer com que todos tenham a mesma largura e altura, proporção, nem nada disso. Eu só fui desenhando, tá bom? Mais para frente a gente vai trabalhando com essas questões de proporção de uma forma um pouco mais elaborada, tá? Por hora é aprender a trabalhar dessa forma aqui. Primeiro passo, enxergar formas geométricas que compõem o seu desenho. Enxergou as formas geométricas? Desenha elas. Desenhou? Trabalhem com união, com construção de formas para você gerar o desenho que você quer.
Aí daí pra frente é pintar, colocar sombra, é embelezar, né? A gente chama de perfumaria, deixar bonito, deixar cheiroso, tá bom? É isso por hoje. Na nossa próxima aula eu vou com outros ícones e outros procedimentos, beleza? Abraço pra vocês, bons estudos e até mais.